Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou psicólogo, sou conselheiro. Nós abrimos hoje a quarta-feira, que vai tratar de pesquisas em psicologia clínica e psicoterapia. Um momento importante aqui para o Conselho, hoje é o último evento público da gestão que se encerra. Já aproveito para convidá-los à posse da próxima gestão, que vai ser nessa sexta-feira, dia 27, às 20 horas. Então, hoje temos este último evento. Hoje vamos contar aqui na mesa com a psicóloga Jocelaine Martins Silveira e com a psicóloga Maria Rafati. Vocês, por favor, componham a mesa aqui conosco. A psicóloga Jocelaine Martins Silveira, doutora em psicologia clínica pela USP, mestre em psicologia experimental também pela USP, especialista em psicoterapia na análise do comportamento pela Universidade de Londrina, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Paraná, no qual orienta pesquisa sobre análise comportamental clínica. E também é vice-coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná. E a psicóloga Maria Rafati, mestre em psicologia forense pela Universidade do Rio do Paraná, advogada, jornalista e âncora de programa radiofônico. Então, vou passar a palavra à professora Jocelaine, que vai começar essa palestra da noite. Obrigado. Ok, o som? Tá. Então, boa noite a todos que estão aqui. Queria começar agradecendo o convite, o pessoal do CRP, o Guilherme, a Célia. Uma satisfação estar nessa mesa com a Maria Rafati, uma pessoa que eu admiro muito. E, então, o que vocês propuseram, era que a conversa fosse um pouco sobre a pesquisa em clínica, comentar um pouco, sobre a pesquisa em clínica, uma vez que eu tenho estado lá na coordenação do mestrado, desde que o mestrado em psicologia na UFPR começou, que foi em 2009, eu fiquei entre a vice-coordenação, fui coordenadora e agora sou vice-coordenadora de novo. Então eu achei que era uma boa ideia falar um pouco sobre o que a gente tem pensado da pesquisa ali, comentar um pouco como é que tem sido feita a pesquisa, algumas coisas já de dados assim, de pesquisa, e o tipo de pesquisa especificamente que eu oriento, que era a interação terapeuta-cliente, uma pesquisa de processo. Deixa eu só... você pode mexer aí, por favor? Obrigada. Aí, então, apresentando o nosso prédio, onde fica a psicologia, na UFPR, no prédio histórico. E, como eu falei, então, o objetivo era comentar a produção ali da psicologia clínica no programa da UFPR, tá? E gostaria também de comentar um pouco do resultado das pesquisas de processo que a gente tem feito ali no programa. Então, só para apresentar, as linhas de pesquisa que tem hoje no programa são essas: psicologia clínica, psicologia do trânsito, avaliação e reabilitação neuropsicológica, práticas educativas, e tem fundamentos conceituais do rigorismo radical, que é um projeto isolado. Está aberta a inscrição, eu vou comentar aqui, se eu puder passar, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar justamente isso, que nesse período a gente está com a edital de seleção aberto, de 9 de setembro a 11 de outubro, e o início das aulas é para 24 de março. Então, me parece que 32 vagas abertas, então aproveito para fazer propaganda aqui da abertura desse edital. Hoje o programa tem bastante bolsa, a gente está com 31 bolsas, mais 3 bolsas OEA, é um edital da OEA, que nós temos alunos do México, Nicarágua e Colômbia que atenderam esses editais, são mais essas bolsas. E também professor visitante, professor Emílio, da Universidade de Talca. Então isso aí era uma apresentação que eu queria fazer do programa, porque como ele é novo na cidade, enfim, também no Paraná, a gente está satisfeito assim, com o apoio financeiro, enfim, o apoio de colegas para o bom andamento do programa, E o Guilherme, tive o prazer de trabalhar com o Guilherme também lá no programa, que está
fazendo pesquisa lá. Então, eu vou comentar um pouco sobre a linha de pesquisa em psicologia clínica, especificamente. As preocupações que nós tínhamos lá, quando a gente pensou assim, bom, agora vamos fazer pesquisa com psicologia clínica. E a questão da pesquisa com psicologia clínica sempre traz algumas preocupações, né? Que era, hoje, você tem uma exigência muito grande da CAPES de produção e, muitas vezes na clínica, o tipo de processo terapêutico, enfim, o tempo, né, que leva um tratamento, era difícil também a gente conciliar esse andamento da clínica com as exigências da CAPES, que são muito, muito grandes hoje em cima de nós, né? Outra preocupação era submeter os projetos ao comitê de ética, porque todos os projetos que envolvem direto ou indiretamente seres humanos precisam ser submetidos ao comitê de ética, né, da saúde, e conciliar as demandas dos docentes das federais, né, enfim, com toda a pesquisa. A gente teve greve no ano passado, né, tudo isso também tem a ver com o nosso contexto lá de pesquisa. E para nós lá, um outro desafio foi manter a unidade da clínica, né, com as diferenças epistemológicas ali do programa. Então, só para mostrar o quão diferente é o fundamento de cada um nas pesquisas que orientam, tem o Adriano Holanda, que orienta a fenomenologia, o Carlos Serbena, fenomenologia e Jung também, eu, que são pesquisas da análise do comportamento, o Maurício, psicanálise e Lacan, Maria Virgínia, psicanálise, e Nádia Pinheiro, psicanálise, Freud e Winnicott. Então são bastante diversos, como vocês podem ver, né? Mas nós constituímos uma linha de pesquisa que é a linha de clínica. E o que a gente já discutiu, assim, o que caracterizaria essa linha de clínica, né? O que tem em comum? Nós pensamos assim que essa característica da clínica do inclinar-se, do pensar já num processo de sofrimento, né? Já não é um processo tão ligado à prevenção, mas já tem algum tratamento envolvido, a singularidade também da pessoa, do sujeito ali na clínica, né? E lidar com o sofrimento e com propostas de tratamento. Nós conversamos assim, tentamos ver o que tinha em comum, já que as diferenças epistemológicas eram muito grandes, né? Bom, aí, quanto à produção na linha, ultimamente está crescendo bastante assim, a participação dos docentes, discentes em eventos, né? A Virgínia organizou um congresso na Polônia sobre memória e identidade, né? Acho que pode passar, eu só queria comentar isso. O Adriano, ele teve um livro que ele publicou, que foi feita uma resenha, né, em grego do livro dele. Então, hoje é legal que você tem assim, muita visibilidade com a internet, então tem produção que a gente nem imagina, né, que vai ser bastante conhecida. Quanto às publicações do programa, em 2010 foram 2,83 artigos, 2011 subiu, se a gente somar capítulo e livro e com artigo já dá 5,5, isso por pessoa, né? A média é por docente. E 2012, 3,5 entre livros, artigos e capítulos. Produção para CAPES está muito ligada a isso, por isso que eu coloquei assim, né? Produção é publicação, né? E aí, de novo, esses números, mostrando também das outras linhas, só para mostrar esses números, de um modo geral, as outras linhas também aumentaram, assim, a produção na pesquisa ao longo desses anos, né? De 2009 para cá. Então, eu vou falar um pouco da pesquisa que eu oriento, que é uma pesquisa em análise comportamental, e aí é uma pesquisa de processo. Então, qual que é a diferença assim, da pesquisa de processo para a pesquisa de resultado? A pesquisa de processo, ela não se preocupa em saber se aquela intervenção, né, produziu um determinado efeito, não é isso que é investigado, mas as variáveis da relação, da interação terapeuta-cliente, que produzem alguma melhora. A pesquisa de processo, ela começou muito a ser investigada a partir daquelas críticas
em relação à pesquisa de resultado, né, sobre a homogeneidade da queixa, a homogeneidade do participante, a homogeneidade do terapeuta, e que não haveria essa homogeneidade, então que a pesquisa de resultado diz pouco sobre o que efetivamente funcionou numa terapia em relação à outra. A pesquisa de processo pega essas variáveis assim da interação, né? Então é esse tipo de pesquisa que eu oriento lá. As medidas, a gente faz medidas de macroanálise da relação terapêutica, né? E medidas de microanálise. A microanálise que eu chamo são instrumentos que medem assim, o terapeuta falou uma coisa, o cliente falou outra, vai analisando a cada fala um do outro, né? Terapeuta e cliente. A gente usa muito essa escala aí, que é uma escala para medir o que cada um falou, terapeuta e cliente, né? E, bom, aí lá, na pesquisa que a gente faz da relação terapêutica, daí uma questão também é essa, como aliar essas questões que a gente tem, manipular a variável da relação terapêutica, submetendo ao comitê de ética, né, tendo a aprovação do comitê de ética. Então a gente tenta conciliar as possibilidades metodológicas disso com também as possibilidades éticas do que é possível fazer. Metodológica também porque tem uma série de dificuldades. Você pensar num delineamento em que você vai mudar coisas da relação terapêutica ao longo do processo, né? Então, o que a gente estudou até agora? Tudo foi aprovado pelo comitê, né? Feedback que a terapeuta dava sobre evocação e consequenciação de um comportamento importante do cliente. Então, o uso do feedback que é dado para o terapeuta, o que acontece no comportamento clinicamente relevante do cliente, né? O uso do foco no aqui e agora, o terapeuta ia lá e focava o aqui e agora. Então essas foram variáveis que a gente foi manipulando, com clientes diagnosticados com depressão. Estimulação suplementar, que era o uso de fantasia. Então a gente manipulava também, colocava numa determinada fase da terapia o uso de fantasia, na outra a gente tirava. O que eu estou chamando de fantasia agir, algum instrumento para o cliente falar metaforicamente sobre a situação que ele está apresentando ali. Também o uso de metáforas, a gente estudou, né, como uma variável. O uso da confrontação, quando o terapeuta, o que acontece? Melhora ou piora quando o terapeuta confronta mais, né, confronta algumas situações do cliente. E essa que ainda não está concluída, está em andamento, que a Luciane Genzen está fazendo, que é o uso da autorrevelação. Então, só de falar assim as variáveis, acho que vocês vão imaginando como é difícil você pensar em questões metodológicas, né, para introduzir, remover essa variável, e também que fique, que isso some ao tratamento em vez de atrapalhar o tratamento, né. Além dessas, hoje tem mais 4 orientantes que estão estudando também outras questões, casais e relação terapêutica, depressão, a própria supervisão, né, quanto que ela interfere na relação terapêutica, e medidas de generalização. Aí, é só para mostrar, eu não vou entrar em detalhes, mas é mais para mostrar que a gente se baseia numa sequência de passos que devem acontecer dentro de uma sessão. Supostamente todos esses passos acontecem dentro de uma sessão. E, por exemplo, o primeiro passo é quando o terapeuta faz um paralelo entre o que acontece com o cliente lá fora, se isso está acontecendo aqui na relação terapêutica. Esse seria o primeiro passo. E assim vai uma sucessão de 12 passos, e o jeito que a gente faz a pesquisa é identificar entre esses passos onde provavelmente você pode manipular as variáveis, né? E se eu mexer nisso, se eu mexer naquilo? Seguindo essa sequência hipotética que a gente faz o delineamento. Uma coisa também que a gente acaba escolhendo o que manipular a gente conversa muito, né? As orientandas, o pessoal que chega para fazer a pesquisa, a gente conversa e, como são terapeutas, eles falam, olha, parece que isso aqui é algo que é tão bom que quando a gente usa dá resultado, será que dá para pesquisar isso? Então, para todos esses que eu citei, em geral, teve essa conversa antes com o terapeuta, né? O uso da metáfora,
A questão da confrontação, que a gente tinha dúvida, né? O que acontecia? Será que se confrontar sempre, o que acontece? O que acontece se não confrontar, né? Em termos da melhora clínica. Então, o que a gente faz, né, em termos de método é gravar a sessão, transcrever cada fala, depois, com o uso dessa escala que eu tinha comentado, as falas são categorizadas, tanto as falas do terapeuta quanto as falas do cliente. Essa escala é usada em vários estudos, e aí você consegue ter uma medida quantitativa, né, se aquilo aumentou ou não. Algumas falas são classificadas como melhora, outras são classificadas como parte do problema. Então, você tem condição de medir dentro da sessão se aquilo se está melhorando ou não, né? E os delineamentos, a gente tenta usar o delineamento experimental de base múltipla, em geral, delineamentos experimentais, com introdução e remoção de variáveis. Nem sempre dá certo, porque é complicado. Às vezes você remove a variável, aquilo não vai haver uma reversão, porque você removeu a variável, mas a gente tenta manter pelo menos fases. A fase A, a fase B com introdução da variável, e assim a gente vai manipulando. Então, só para comentar que essa era a forma que a gente faz a pesquisa, né? Registrando em vídeo, depois transcreve e categoriza. E faz as quantidades. Então, acho que dá para ir para o próximo. Então, eu pensei assim, só em resumir um pouco, se é que dá para fazer algum tipo de tentativa, né, nesse momento que é muito prematuro ainda, de implicação para a prática clínica. O que eu acho que o resultado dessas dissertações sugere, né? Acho que um resultado que deu para ver que era importante é que os estudos tendem a mostrar que o responder contingente do terapeuta ele tem uma relação muito importante com os resultados. Isso em análise do comportamento, né? Cada abordagem vai ter uma forma diferente de ver. Mas para a análise do comportamento, o responder contingente do terapeuta é bastante importante. E como a gente tem que treinar isso para a pesquisa, a gente viu que também é possível, então, você treinar. Se você quer treinar isso como terapeuta, você pode, né? Analisar o processo em vez de sessões isoladas. Nós tínhamos a pretensão de ver cada sessão ou cada grupo de sessões. E uma coisa que foi ficando clara é que o processo em si ele é diferente das sessões ou de grupos de sessões. Existe uma coisa que é comum ao processo. E isso também tem que achar uma metodologia para analisar esse processo como um todo, né? O Dancis, aquela Maria Cecília da Silva, né, que estudou a extensão metafórica do tato, foi bem impressionante assim, perceber o efeito do tato. Claro que a gente supunha mesmo que isso acontecia, né? O efeito da extensão metafórica com as melhoras, assim, todas as sessões em que o cliente emitia muitas metáforas e o terapeuta também emitia muitas metáforas para o cliente, eram sessões que você tinha muita medida de melhora, né? Então, se dá para fazer alguma extensão assim aplicada, eu acho que o uso de metáforas, quanto mais usar, é bom, né? Empregar a estimulação suplementar também, que foram os recursos, enfim, as técnicas, né, de fantasia, técnicas em geral. E quanto à confrontação, que foi o estudo da Juliana Popovits, ela parece evocar os comportamentos clinicamente relevantes, mas os resultados assim, mostraram que, no caso ali do pedaço do processo que a gente observou, evocou bastante comportamento clinicamente relevante relacionado com o problema, a confrontação. Acho que precisava medir um pouco mais, estender um pouco mais para ver o que aconteceria mais adiante. De qualquer forma, evoca, né, comportamentos clinicamente relevantes. Sobre a empatia, adesão e recomendação, uma coisa interessante que esse tipo de estudo tem mostrado, e aí é um estudo de uma banca que eu fui, do pessoal da Unesp, que a empatia por si só ela não está ligada à melhora, mas sim se houver uma técnica junto com a empatia, ou seja, alguma coisa sendo feita juntamente com a empatia. A empatia como ingrediente isolado, ela não fica ligada à melhora, né?
E no estudo da Kawamoto também você pode ver que ela precisou fazer isso, então ela aumentou deliberadamente a empatia e a recomendação, que é quando o terapeuta dá recomendações para o cliente, né, nas intervenções. Então isso também é possível fazer se você precisar fazer na clínica, né? Aqui era só um modelo dos dados o nome fictício da cliente, Thaís, é um modelo dos dados da Patrícia Meurer. Ali, aquele do meio, é a fase da intervenção, em que ela deu mais feedbacks para o terapeuta. E o que está sendo medido ali é a quantidade de melhora do cliente. Então, eu coloquei só essa figura aí para mostrar como é bem sensível, assim, né? A parte ela fez um delineamento de linha de base ABA. Aqui é um outro exemplo da Suriane Freitas. A linha vermelha é de melhora do cliente e a linha pontilhada preta é a linha de depressão. Então ela mediu da sessão 4 a 16, com o uso do foco no aqui e agora, a variável que ela manipulou era o foco no aqui e agora. Aí a tendência era ir diminuindo a depressão e aumentando o que o terapeuta classificava como melhora, né? Então são só exemplos mesmo de como a gente vai medindo e vendo isso ao longo do processo terapêutico à medida das relações, né? Aqui é interessante também o que eu estava falando da metáfora. Essa parte aqui do histograma, que é bem maior, nas sessões em que aconteceu a estimulação suplementar, ela aumentou sensivelmente também o número de metáforas dentro da sessão. Então, as duas coisas ajudam bastante, tanto a estimulação suplementar, que são as técnicas, assim, quanto a própria metáfora, né? Então, ali dá uma diferença grande entre esse primeiro aqui, essa primeira barra, em que não houve estimulação suplementar, e essa segunda barra, que teve bastante estimulação suplementar. Então, o que dá para ver aqui, a confrontação, quando a gente precisou, foi possível aumentar a confrontação na interação. Então, isso é uma coisa que dá para aproveitar na própria aplicação na clínica, né? A categoria de melhora é uma categoria que aumenta ao longo das fases do delineamento experimental. Ela é medida com o instrumento da relação terapêutica, essa categoria melhora. E ela acontece meio que... Existe uma tendência dela acontecer no processo terapêutico, em todos os processos, independentemente do processo, né? E as atitudes não defensivas do terapeuta parecem aumentar o vínculo. Isso não são das pesquisas nossas, da literatura, né? E esses são dados que dá para generalizar para aplicação. Enfim, concluindo então, o que dá para pensar até agora, assim, é que conforme também a gente foi tendo mais instrumento, mais possibilidade metodológica, mais a gente foi tendo dados ali da pesquisa em clínica. Então, uma coisa foi melhorando a outra, foi melhorando a percepção do processo terapêutico e o próprio refinamento também dos instrumentos de como medir isso, né? A gente tem mais escalas, agora mais formas para medir. Eu acho que a próxima aí, Guilherme, por favor. E assim, os estudos que a gente tem feito na pesquisa de processo, todos eles mostram que tudo recai sobre o responder contingente do terapeuta. Então, se fosse para responder assim, até o momento, o que desses estudos eu diria que afetou, ou que me fez pensar na minha própria prática clínica, né? Eu diria que é prestar muito mais atenção no seu próprio responder. Então, às vezes, uma sessão está indo mais devagar, um tratamento está indo de uma maneira que você está avaliando como não tão boa, né? E os dados da pesquisa de processo, eles sempre mostram para você prestar atenção no responder contingente do terapeuta, porque manipulando esse responder do terapeuta, outras respostas acontecem dentro da sessão. Eu acho que é isso, são as ideias mais gerais, né? E fechando também com aquelas questões que eu coloquei sobre a pesquisa em clínica de um modo geral,
ali no programa, né, quando aquelas preocupações que nós tínhamos, como que vai ser, né, você fazer a pesquisa em clínica. Eu acho que nesses poucos anos já deu para ver que a produção aumentou, que é possível adaptar as questões pertinentes à prática clínica dentro das exigências da academia, questões metodológicas, né? E acho que também a exigência da CAPES, apesar de tanta discussão que a gente faz, né, que é muito grande, ela de algum modo tem um lado positivo, que é de incentivar fortemente que os pesquisadores publiquem. E assim você tem os dados publicados também. Então é isso. Obrigada, estou à disposição aí para a gente conversar mais. Eu tenho na prática clínica uma característica que eu acho interessante, né? O raporte, que geralmente para um psicólogo que não teria, digamos, um contato inicial com o paciente, o raporte que às vezes demora um pouco de tempo para acontecer, comigo muitas vezes acontece de forma muito rápida, porque eu tenho um programa de rádio e ele é ouvido com fidelidade por algumas pessoas. Então, eu tenho duas características. Uma é de ter muito mais sempre pacientes homens do que mulheres na clínica, sempre. Né? Então, eu concluo que isso seja em virtude, né, deles estabelecerem já esse rapport, e sair, puxa, não vou procurar ninguém, vou procurar aquela louca que escuta na rádio, né, porque essa pelo menos eu conheço. E, em segundo lugar, né, aí essa questão do rapport me levou ao seguinte, por isso eu acabei até fazendo mestrado nisso, né, uma coisa que eu nem pensava, abuso sexual infantil, eu acho que ninguém pensa em estudar isso, né, a gente não se afasta disso e tudo mais, só tem adultos, porque logo nos primeiros tempos da minha prática clínica, eu tinha casos de autorrevelação na primeira ou na segunda sessão, de pessoas que tinham sido abusadas na infância. Na maioria dos casos, abusos intrafamiliares. Também tive caso de abusador. E aí eu cheguei à conclusão que ou eu era uma parabólica, né, de abusadores e abusados, né, ou aquilo acontecia muito na prática clínica e não era estudado. Eu tive a sorte de ter sido aluna na graduação da professora Maria Graça Saldanha Padilha, né, Graça, muitas pessoas conhecem, né, uma autoridade nisso, uma doutora, e eu tinha tido uma introdução ao tema com a Graça. E, digamos, a primeira vez em que eu tive uma revelação em consultório, eu só tive uma reação. Eu liguei meu protetor de tela Mode Peixe On, né, Mode Aquário, né, pensei, depois eu vejo o que eu faço, né, e a gente vai ouvindo, e aquilo foi acontecendo com muita frequência. Eu dou aula na escola da magistratura federal, porque como eu tenho essa dupla formação, eu tenho muito contato ainda com a área jurídica, né, e lá, quando a gente fala, né, daquela junção, né, que existe, né, porque a psicologia judiciária, a matéria que eu dou aula, né, na pós-graduação. Então, quando há aquele toque entre direito e psicologia, fala-se muito em abuso, e também lá eu tive casos de revelação de alunos. Não em sala de aula, mas sim depois. Eu achei importante comentar como surgiu esse meu estudo, porque na época eu me encontrava sozinha, né? Perguntava para a Graça o que eu fazia, etc e tal, comecei a estudar bastante o tema, mas eu cheguei à conclusão, e achei que não estava equivocada, de que havia outros psicólogos que na clínica se encontravam tão solitários como eu, com um tema tão importante. Eu não quero desprezar outros temas de prática clínica em absoluto, depressões, transtornos do humor, o que for. Só que um abuso revelado pela primeira vez em consultório para você tem uma importância tão grande para o paciente, mas tão grande, que a gente não pode desprezar. Ele não é aquela pessoa que fala para todo mundo sobre esse assunto, ele escolhe você como o receptor de uma informação que para ele é vital. E eu percebi que a prontíssima, gostei muito dos teus estudos, José, porque a prontíssima resposta do terapeuta, no momento, assegurando a ele que sim, há condição de ele melhorar, e que sim, ele veio parar no lugar certo, mais do que só a acolhida e só a escuta, é fundamental. Bom, então, quando houve, né, essa oportunidade de fazer um mestrado, que aliás é o primeiro mestrado do Brasil de psicologia forense, eu me senti mais confortável para preparar um pré-projeto, sempre visando essa questão, né?
capacitar psicólogos clínicos e para avaliar se essa capacitação poderia realmente ajudar, né, as pessoas a atender melhor, a entender melhor esses processos. Hoje, eu tenho um resultado muito interessante, porque nós temos um grupo no meu consultório, somos 5 psicólogas, que uma vez por semana, uma sexta-feira, amanhã vai acontecer isso, não, essa sexta, né, depois de amanhã, nós discutimos temas de abuso sexual. Então, são 4 pessoas remanescentes deste curso que foi, né, a minha dissertação de mestrado. Bom, então, claro, né, eu estou apresentando para vocês a própria apresentação de dissertação de mestrado que aconteceu em dezembro desse ano, faz poucos meses, né? Então, abuso sexual infantil, a gente não precisa conceituar completamente aqui, mas podemos partir do princípio que nós tenhamos uma pessoa que tem uma maturidade diferente da outra nas questões sexuais, né? E aquela pessoa que tem essa maturidade exerce sobre a outra uma certa força, seja ela uma força moral, intelectual ou física, né? Para que esse abuso seja perpetrado. A teia de silêncio é impressionante, porque como nós temos muitos casos de abuso sexual intrafamiliar, e por intrafamiliar não se entende só pai e padrasto, mas pode se entender o vizinho, alguém que está perto da família, né, o amigo do irmão, etc. e tal, a teia de silêncio é ela que funda um sentimento de culpa muito grande no acusado e que o impede, né, de revelar esse fato enquanto o abuso acontece, né? Então, a revelação e o que a gente chama de autorrevelação tardia é muito mais comum do que a gente imagina. E eu penso que o psicólogo clínico tem a obrigação de estar preparado para isso. Ele não pode, em absoluto, pensar e dizer, eu não gosto disso. Eu já ouvi falar, já vi gente falando para mim, nossa, vocês que gostam do abuso, mas quem disse que a gente gosta do abuso? Mas aonde que alguém tira essa ideia? Né? Eu acho que nós fazemos um serviço diria não só de utilidade pública, de utilidade máxima para muitas pessoas que não têm a quem recorrer. Então você imagina alguém que toda a sua vida passou sentindo-se culpado por algo, né, às vezes do qual não se lembra muito bem, porque dissociou, ou lembra um pouco, etc. e tal, e de repente encontra um alívio, né, terapêutico. Eu vejo pessoas que em menos de 4 sessões, na terceira sessão, já me dão feedback de sentirem que são outras pessoas. Então eu vi frases como, tirei 40 quilos das minhas costas, tirei, e assim bom, e vai assim por diante. Então, eu penso que é muito importante esse manejo responsável por parte do psicólogo clínico, né? Então, o ambiente terapêutico na revelação é extremamente importante. Eu acho que não é um ambiente só de escuta. Se for só de escuta, a gente vai estar, assim, eu penso, relevado, ou seja, reduzido, perdão, a condição de vizinho, né, de amigo, etc., porque essa pessoa só escuta, né? Mas nós temos que também ter a nossa relação terapêutica efetiva com esse paciente, né? Então, o psicólogo tem que estar bastante preparado para isso. Bom, a literatura acadêmica ocupa-se pouco dessa avaliação dos cursos de capacitação. É uma encrenca encontrar, né, a avaliação de capacitação de psicólogos clínicos. Então, alguns estudos, os poucos que eu encontrei, eu cito ali, por exemplo, o Volpe, de 1981, ele fala sobre a avaliação de equipes em Nova York, equipes que lidam com abuso, equipes multidisciplinares, né, de polícia, de medicina, de enfermagem, etc. e tal, e que deram feedback. Alguns também, estudos mostram cursos online, com resultados bastante interessantes também. Então, é claro que um curso, eu penso, presencial é interessante, mas um curso online também apresenta bons resultados, e os estudos são bastante tímidos. E essa é uma sugestão de linha de pesquisa bastante interessante, né? Porque nós não temos muito a avaliação daquilo que acontece e dos instrumentos também. Bom, então o objetivo que eu tive nessa capacitação foi o seguinte: identificar e encaminhar o abuso sexual infantil. Então, para que o psicólogo fosse capaz de identificar, porque, claro, eu não poderia só fazer aquilo que me convinha, né? Eu só atendo adultos, mas quem atende crianças deveria estar capacitado também, né? A identificar esse tipo de abuso, né? E saber como encaminhar, né? Diferentemente do adulto, que são crimes prescritos e tudo mais, em que não haveria mais essa necessidade de encaminhamento, né? Depois, identificar as consequências do abuso sexual infantil. Eu fiz um estudo à parte,
e eu creio que isso ainda vai resultar no outro trabalho meu, sobre as consequências do abuso sexual infantil, e eu gosto muito dessa parte para que nós, psicólogos, consigamos convencer o poder público a nos ajudar nisso. Porque as consequências sobre a saúde pública, em termos de custo, são enormes. E a gente sabe que político lida muito com dinheiro, né? Gosta disso, né? Então, é interessante a gente lembrar, nesses estudos que há em todo o mundo sobre consequências, que pessoas abusadas na infância, elas acorrem com muito mais frequência a serviços de psicologia, a serviços de psiquiatria, a serviços públicos, tem uma condição de vulnerabilidade muito maior em termos de saúde do que se isso não tivesse acontecido. Depois, conhecer mitos e verdades sobre abuso sexual infantil, como aquele, então a gente vai saber, então do abuso, sabe que o pai está abusando, chama o pai no consultório, né? Esse tipo de coisa, mitos que acabam acontecendo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse manejo, né? E o quarto, tomar conhecimento das providências em caso suspeita de abuso sexual infantil. Porque nós psicólogos, vocês sabem, né? Eu acho que nós somos, assim, um pouco uma profissão que parece que tem um monte de espiões, que não são psicólogos, né? E que estão contra a gente, vocês sabem disso, né? Não nos RP, mas vocês sabem onde eu quero falar, né? O que acaba acontecendo? A gente sabe que tem gente que parece que luta contra a gente. Então, se a gente faz um laudo, daí nosso laudo está errado, daí vão caçar nosso registro, não é verdade? Se a gente é convocado a testemunhar, por que testemunhou? Porque ele tem um sigilo. Porque se a gente vai no, por exemplo, depoimento sem dano ajudar a criança, Deus me livre, né? Então, a sensação que eu tenho, verdade, tá? É que há outro tipo de profissional nos representando em outras instâncias, sabe? Não psicólogo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas muito mesmo. Eu tenho depois vou citar para vocês um caso de manejo meu, em virtude disso, que, digamos, foi um subterfúgio que eu encontrei para poder manter a sanidade de uma família em que havia uma criança abusada, né? Bom, então, o que eu fiz? Eu fiz um inventário chamado avaliação, é um instrumento que eu criei, baseado no instrumento que a professora Maria da Graça tinha utilizado com professores, aí eu ampliei isso para a psicologia e coloquei isso em psicologia clínica, fiz alguns testes anteriormente, né? Inventário de avaliação de conhecimento e providências do psicólogo clínico em casos concretos de revelação de abuso sexual infantil. Então, esse meu trabalho ele acabou dando muito trabalho, né? Porque primeiro eu fiz esse instrumento, validei esse instrumento e depois disso eu apliquei na pesquisa propriamente dita, que foi um curso que eu ministrei. Aí, continuando ainda, né? Bem, aí eu tenho, digamos, duas partes, né? A parte que resultou na análise qualitativa e naquela quantitativa também, né? Dessa análise, né? Então, as perguntas subjetivas que eu fiz no pré-teste e que daí resultaram, né, numa análise qualitativa, né, eram essas, por exemplo. Durante seus estudos, fez curso de disciplinas que abordassem as questões de abuso sexual? Pouquíssimos fizeram, né? Em caso positivo, especifiquem. E aí, então, nos resultados eu vejo quem já fez curso, quem não fez curso, que resultado teve depois, né, de ter tido essa capacitação. Resumidamente, quais são suas expectativas? É muito interessante a fala de todas essas pessoas que preencheram, né, esses formulários. Aí, no pós-teste, né, também, perguntas subjetivas, havia várias, mas enfim, entre elas, peça sua opinião sobre o curso, feedback sobre a didática, material, etc. E o que eu achei interessante é porque tinha gente, o curso foi um curso em 4 sábados, né, 4 sábados e 4 horas. E teve gente que achou que era pouco, disseram que queriam mais. Algumas pessoas criticaram, olha que interessante, o uso de filmes, porque eu realmente selecionei cenas importantes, né, de vários filmes sobre abuso sexual infantil, e naquela sessão em que isso foi apresentado houve um mal-estar muito grande. Eu tive 3 revelações por parte de 3 participantes, 3 psicólogos participantes, né, revelaram que tinham sido abusados, e nunca tinham revelado isso para ninguém, no curso. E foram muito bem acolhidos pelos demais. Então, realmente, houve uma movimentação muito grande. E eu compreendi, então, que a metodologia, ela ainda precisa ser desenvolvida um pouco mais, né? Porque tanto houve quem achasse que essa impressão o tivesse abalado demais, como houve quem dissesse que deveríamos ter mais sessões para lidar com isso. Outras pessoas disseram que 1 semana de sessões era pouco para se recuperar do baque da sessão anterior, né? Então, nós tínhamos psicólogos que tinham de 2 anos de formados até, sei lá, 27, 28 anos. Então, era bastante variada a gama de pessoas que estavam lá. Bom, então,
peguei algumas frases, né, das expectativas, por exemplo, né? Adquirir conhecimento e prática suficiente para lidar da melhor maneira, caso venha me deparar com esse caso do meu trabalho clínico, melhor atuação no apoio ao abusado, orientações legais frente à situação, aprender a identificar com mais facilidade caso abuso sexual, ética na atuação clínica, pela frequência com que o tema tem aparecido na clínica, até em casos de minha família, aí tivemos também relações familiares, conhecer mais sobre esse assunto, pois na graduação não foi abordada essa questão. Como já trabalhei com dependentes químicos, esse tema quase sempre estava presente nas histórias de vida dos usuários. Não há cursos, livros e profissionais que transmitam essas informações. O fato é que mas as pessoas não têm acesso a essa bibliografia às vezes, né? Então não é muito divulgado. Aí continuando ainda, né? Então no pós-teste, né? O que houve como destaque eu fiz o pré-teste, obviamente, né? Antes da capacitação e depois no pós, né? Então os temas que foram destacados, né? O tempo de curso, né? Como eu falei para vocês, pedir uma continuação. Então esse grupo que hoje é de 5 pessoas, claro, todo mundo se anima muito, né? Eles 20 e tal, aquela coisa toda. Mas desde que terminou o curso, que acabou o curso, que acho que foi em setembro do ano passado, então agora faz um ano, nós nos reunimos mensalmente para discutir casos de abuso sexual infantil. Seja em supervisão, seja alguns colegas que têm casos pontuais em instância judiciária já, seja com propostas até de fazer um protocolo de atendimento, etc. e tal. Então, esse grupo ainda está atuante, né? Eu faço uma ata a cada reunião que acontece desse grupo, né? Bom, o policiamento de emoções, que é o que eu disse para vocês, foi uma coisa impressionante, o que você viu transbordar, e eu fico imaginando se esse curso fosse feito para, ou seja, dirigido a outro tipo de profissional, o que teria gerado, né? E interação e troca de experiências. Foi muito, muito, muito interessante o que aconteceu de troca. Bom, então, ampla participação, isso não houve, assim, digamos, praticamente falta não justificada. E eu tenho um caso que eu tenho autorização. A minha paciente, áudio de conversação entre filha abusada e pai abusador. Eu, além de ter colocado, né, obviamente, toda a questão teórica, né, nas primeiras aulas, nos primeiros encontros, né, depois coloquei algumas questões práticas. A prática coloquei com análise fílmica e também com o caso em que eu tenho esse áudio. O caso é o seguinte: a minha paciente veio me procurar, também ouvinte da rádio, né, que sabia que eu estava ministrando um curso. Então, não, ministrando não. Ela sabia que eu fazia mestrado nisso, porque foi antes. E ela estava grávida. Essa moça, ela me contou que ela confrontou o pai que abusou dela e das 4 irmãs durante... Dela foi de 5 a 14 anos, mas as irmãs também foi um período semelhante, mas as irmãs não sabiam de si. Ela me comentou que ela confrontou esse pai com uma conversa via Skype que ela tinha gravada, e ela me cedeu essa gravação e me autorizou. Obviamente a gente edita e coloca a voz diferente, né? E quando ela fez esse confronto com esse pai a distância de muitos anos, porque ela tem 30 e poucos anos, no dia seguinte o pai amanheceu enforcado numa árvore. Então eu tenho toda a conversa, que é um material riquíssimo para você analisar, todo o discurso do abusador, como é que é a sedução, tal, a fuga, etc. e tal. Então nós colocamos esse caso, né, em áudio, e depois a análise fílmica naquela que foi considerada a sessão mais pesada por todos os participantes. Mas extremamente rica, porque gerou muita discussão, muita conversa. Teve gente que saía da sala, tinha gente que voltava, tinha gente que não aguentava, tinha gente que aguentava, tinha gente que achava que era pouco e que a gente deveria ter esse confronto, esse contato. Em especial, quem se impressionava mais era quem nunca tinha tido isso na clínica, né? E aí viu, pelo menos um pouco, como é a sensação nossa, né? Eu acho muito solitária a clínica, quando você está sozinho diante de um paciente que espera que você dê para ele uma resposta, né? E as possibilidades legais de atuação, a rede de proteção em Curitiba, eu tive a sorte de ter a Mariana Galese, uma das pessoas que participou do curso, porque ela trabalha na rede de proteção em Curitiba, inclusive ela faz parte do nosso grupo. Eu não conheço, como eu preciso reconhecer isso, né? Eu não conheço muito bem esses procedimentos, embora eu seja advogada, não atuo como advogada e não atendo crianças. Então, é claro, é muito melhor nós termos alguém, e aí isso fica uma sugestão, né, para curso de capacitação em outros lugares, né, que haja alguém da psicologia, mas que trabalhe na rede, né, participando, para poder fazer isso. Então eu convidei essa moça para fazer uma participação, foi muito bacana, foi muito interessante
né, digamos, a apresentação que ela fez, etc. e tal. Uma outra pessoa também que trabalha no serviço público, que trabalhou no setor de enfermagem, também fez a apresentação e foi muito interessante. Bom, então, o que houve? Um engajamento enorme, né, revelações, como eu já disse, né, tanto familiares, uma psicóloga comentou que o avô tinha tentado abusar dela, mas conseguiu abusar da prima, e etc. e tal, e coisas desse estilo, né? E a outra pessoa que foi abusada pelo irmão e não lembrava, mas ele começou a lembrar, e daí uma série de casos, né? Então, futuras reuniões, como eu disse para vocês, foram marcadas, acontecem, né? E o grupo existe em rede social, a ASI, né? Por Sexual Infantil, Grupo de Estudos, né? A gente sempre troca informações. Hoje, esse grupo mais restrito, a gente troca informação mais por WhatsApp, porque a gente está mais restrito, essas 5 pessoas que são as que efetivamente participam. A gente acaba percebendo que não adianta muito você ter um grupo enorme, se ninguém participa, é melhor você se restringir aquilo que realmente funciona, né? Algumas alterações poderiam ser feitas em capacitações futuras, como eu disse, ampliação, sessões, aquela coisa toda, de encontros, né? Pode passar ali, muita coisa. Para todas as estatísticas inferenciais, adotou-se bom, isso aqui agora já é a parte da análise quant, né? Um nível de significância 5%, né? E para comparar a pontuação entre diversos grupos, por exemplo, dos participantes que já se depararam com o caso de abuso sexual e os que não, utilizou-se um teste estatístico não paramétrico, tá? Agora, continuando. Bom, então, para comparar o desempenho entre pré-teste e pós-teste, né, que a gente usou, bom, essas aqui são todas as indicações estatísticas, dá para seguir para frente. Então, realizaram-se estatísticas descritivas a respeito das características pessoais da amostra, como tempo de formatura, instituição de graduação, experiência anterior em tratamento de abuso sexual, cursos específicos sobre o tema anteriormente frequentados, né? São as características que eu achei que eram mais importantes para a gente pegar, né? Bom, então, 23, olha, eram mulheres, né? Tá? E apenas um homem. Então, né? Ele só estragou, para dizer a verdade, porque eu tinha que chamar meninas e menino, né? Em vez de tratar tudo no feminino, sempre tinha que tratar o masculino só por causa de um, né? Mas enfim, estava lá. Bom, a graduação nós tivemos, né, um percentual bastante grande da UTP, por motivos óbvios, penso, né, pela publicidade que foi feita, mas a PUC também, da Federal, o UEL, o UP e o Unisul. Talvez uma variedade grande, porque como uma das premissas que eu tinha colocado é que eu anunciasse no programa radiofônico as inscrições. Teria que ser psicólogo clínico, com atuação em clínica há mais de 2 anos. Então, por isso que a gente acabou tendo uma amostragem um pouquinho maior, né? Bom, eu quero dizer o seguinte, colocamos 21 participantes porque eu considerei aqueles que participaram, né, em 75%, né, ou seja, 3 sessões, 3 encontros dos 4. Mas em princípio eu acho que era de 47 grupos. Se você fosse considerar todos, né, eram 47, né? Mas alguns faltaram 2 sessões, aí já não dava mais, né? Então, cerca de 1/3 dos participantes, né, além de graduação em psicologia, possui curso de formação, também curso qualquer de formação, tá? E tem curso também aqui, em percentual, com curso de especialização, e também curso de pós-graduação, e 4,2% tinham mestrado. Continuando ainda, da abordagem, a maioria era comportamental. Eu coloquei depois aqui, olha, comportamental e cognitivo comportamental, né? Então depois eu juntei, né? Para a gente fazer análise estatística, eu coloquei abordagens comportamentais. Então, comportamental e cognitivo comportamentais coloquei juntas, né, como sendo parecidas, né? Depois havia sistêmica, psicologia analítica, psicanálise, psicodrama, terapia corporal também, gestalterapia. E o interessante é que nas discussões que havia, né, porque havia muita interação entre as pessoas, analisávamos também o tipo de abordagem, como se fala. Então você ouviu falar de tudo, você ouviu falar de trauma, você ouviu falar de memórias encobertas, aí você ouvia falar de respondente, entendeu? Tinha de tudo. Então o vocabulário era muito, assim, variado e você tinha várias abordagens que sempre comentavam o assunto. Era bem interessante. Bom, 75% das pessoas tinham se deparado já com abuso, caso de abuso no seu curso, tá? No curso da sua prática clínica, né? E que tinham feito um curso já, ou qualquer coisa sobre abuso, apenas 29%. Veja interessante. Então, 75% das pessoas, então não era uma parabólica de abuso, né? Cheguei a essa conclusão. Então, 75% dos psicólogos um dia se depararam, né? E apenas quase 30%, vamos colocar assim, tinham feito qualquer contato teórico com o tema. E o que quer dizer que muitas pessoas estavam atendendo despreparadas, né? Bom, então,
Veja que interessante, o que a gente conseguiu foi o seguinte, e isso foi muito bom. A média de pontuação geral inicial, tá, que foi de 135 em 150, foi para 143, 150. Isso quer dizer que nós já tivemos, né, uma melhora no conhecimento, né, porque o instrumento foi aplicado no pré e no pós-teste. Continuando ainda, Guilherme. Bom, aí depois nós tivemos a análise desse tipo de resultado, né, por habilidades e competências. Que habilidades e competências a gente estudou, como eu falei para vocês anteriormente, né? Deixa eu ver aqui melhor, né? Tá? Tomar as providências, então, providências no pré e no pós-teste, também houve uma melhora, tá? Depois, os mitos, né? Aqueles mitos que são conhecidos de abuso no pré e no pós-teste, né? Então, no pré-teste, no pós-teste, então houve uma melhora também na questão de mitos, né? Acreditou-se menos nesses mitos, né? Depois, conhecer as consequências de abuso sexual infantil foi uma das melhoras mais importantes que nós tivemos, né? Então, conhecer as consequências de abuso sexual infantil e a identificação também, identificar caso também. Então, houve melhora em todas as áreas que a gente estudou, né? Porque o instrumento ele foi dividido nessas classificações. Bom, na categoria providências, isso é bastante interessante, né? Obteve-se também uma diferença estatisticamente significativa. O que eu fiz agora foi analisar aquele quadrinho que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? O gráfico. Podemos continuar. Comparando essas abordagens comportamentais e não comportamentais, que a gente fez essa divisão, né? Tá? Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Ou seja, qualquer que fosse a abordagem, é interessante, eu estudo também com a abordagem, não havia diferença. Todas melhoraram o seu conhecimento. Não importava qual abordagem fosse. Todas as outras pontuações de categorias do pré e pós também foram testadas pelo teste estatístico e não se encontrou diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então, não havia diferença, por exemplo, que era formado há mais tempo ou menos tempo, tá? E sim, sempre que, havia diferença, e isso era importante, em quem já tinha feito o curso anterior ou não. Essa diferença sim você encontrava. Né? Idade, né, idade e o total. Não foi encontrado também correlação estatisticamente significativa entre a idade, ou seja, a idade dos participantes não foi associada ao desempenho dos mesmos. Tá? Tempo de formado também não foi uma diferença estatisticamente encontrada, não importava o tempo de formado. Não houve diferença entre os grupos que já haviam se deparado anteriormente com caso de abuso sexual e não, ou seja, a capacitação foi igualmente útil, tanto para quem conhecia já, por ter visto em caso clínico, como não. Houve diferença entre os grupos que não frequentaram, né, e que frequentaram o curso sobre abuso sexual infantil. Então, houve essa diferença. O que quer dizer e sugere, né, que os cursos de graduação poderiam, né, contemplar de uma maneira um pouco mais, né, intensa esse tema, né? Bom, então, entre os que frequentaram o curso, né, a média realmente aumentou com esse desvio padrão que eu estou mostrando para vocês. Guilherme, aí? Bom, durante o curso de graduação, é o seguinte, bom, houve também, digamos, que cursos eles frequentaram, né? Então, durante o curso de graduação, para fins de monografia, especialização em educação religiosa, com monografia em abuso sexual infantil e enfrentamento pelas igrejas, é muito interessante que os evangélicos presentes ao curso foram as pessoas que eu encontrei mais capacitadas para isso. Muito mais do que os católicos. Eu não tinha feito isso, digamos, constar, né, do teste, mas sim foi uma análise informal, porque a gente acabou perguntando qual a religião de cada um, etc. E tal, porque era notável a diferença que você vê entre os evangélicos e os não evangélicos. Cursos breves em congressos, especialização sobre sexualidade humana e palestras. Era isso que eles tinham referido, né? Os achados não são número suficiente para poder permitir que alguma das pré-capacitações dos participantes tivesse influenciado de forma mais positiva nos resultados que as demais formas de pré-capacitação. A gente sabe que influenciava, nós não sabemos como. Essa capacitação, se replicada, poderá sanar uma importante deficiência na formação de psicólogos clínicos em abuso sexual infantil, já que os resultados do pré e pós mostraram que o curso foi eficaz com o primeiro contato, a fim de que os psicólogos, né, tivessem maior conhecimento em abuso sexual infantil. Bem, é isso. O objetivo era ver, né, se havia uma condição de capacitar melhor os psicólogos clínicos, e a gente encontrou essa possibilidade.
Agradeço a Maria Rafael, muito obrigado. E agora a gente abre para o público, se quiser fazer perguntas aqui. Boa noite, o meu nome é Rael, eu sou psicólogo, eu queria agradecer. As palestras, as exposições foram muito bacanas, contribuíram bastante. E a minha primeira pergunta é para a Maria Rafa. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com a Graça também, a respeito da concepção dos alunos dos últimos anos de psicologia a respeito do abuso sexual. E os meus dados assim foram entristecedores, no sentido de que os alunos perto da sua formação estão bem fracos no sentido de instrumentalização, né? No sentido de conhecer e saber, enfim. E tu comentou do psicólogo que sai e fica atuando sozinho e às vezes não sabe lidar direito com esses casos de abuso sexual. Onde ele poderia procurar isso? Como que ele pode, nesses grupos, enfim, como que tu poderia esclarecer um pouco mais isso? Veja, quando eu me candidatei com esse pré-projeto ao mestrado, uma pessoa com quem eu comentei o assunto me disse assim: mas a clínica não é solitária, você tem supervisão. Mas nem todos nós fazemos isso, né? Porque às vezes a supervisão custa, né? Às vezes a gente tem uma questão de ter tempo, etc. e tal. Então eu reafirmo que a clínica é um lugar solitário, né? E eu, por exemplo, tenho um consultório sozinha, não tenho colega compartilhando uma sala ao lado nem nada, mais ainda, e a situação de muitas pessoas. Então, nessa solidão, entre aspas, né, eu penso que nós temos a obrigação de entendermos que nós temos que ter uma formação continuada. Porque formação continuada, ela implica em você comprar livros, em você ler artigos, você assinar revistas eletrônicas, tem tanta publicação interessante, né? E também em discutir o assunto. Uma outra questão que eu penso que é ética é a seguinte, e eu pedi aos participantes dessa capacitação que fizessem isso. Que não ganhassem dinheiro com abuso sexual infantil. Eu acho que nós temos que ter essa ética. Isso é uma epidemia que graça a nossa sociedade. Eu penso que é uma tragédia isso que acontece. E penso que nós podemos contribuir se nós fizermos um trabalho graciosamente. Não assim, no atendimento ao paciente só. Isso não. Eu atendo, tem pessoas que atendem por R$2, porque eu calculo ainda quanto vai custar o ônibus da pessoa para não dar problema para ela, coitada, né? Mas não é isso. Não é só o atendimento à pessoa, porque algumas pessoas podem pagar, não é isso. Mas entre nós, psicólogos, sabe? Essa ajuda graciosa. Então, por exemplo, esse grupo que hoje se reúne no consultório, são só 5 que a gente cabe lá dentro, né? Se um dia a gente puder caber num lugar maior e precisar, né? Um lugar maior, daí a gente vai ter que ver, se tem custo, né? Esse grupo se comprometeu a fazer isso sempre graciosamente e a se tornar multiplicador desse tipo de ideia. Então, eu penso que nós temos que já que eu fiz essa pequena contribuição com a minha dissertação, né, e eu estou disponível para fazer isso em outros lugares, né, fazemos essas capacitações. Uma reclamação que eu recebi dos ouvintes da rádio é que isso poderia ser feito para outros profissionais também. Então, isso pode ser um objeto de estudo acadêmico de outras pessoas, né, também não é o mesmo conhecimento, né, mas enfim, eu penso que nós precisamos pensar eticamente no abuso e não lucrar com isso, literalmente falando. Então, jamais cobrar uma palestra sobre abuso, jamais, né, cobrar o que for para se reunir, né, porque infelizmente a gente sabe o que é isso. Fazer supervisão com fulano custa R$100, eu não tenho dinheiro. A gente sabe que acontece isso, né? Então tem que ser realista, eu penso, né, e já que é um tema tão contundente, a gente sabe, olha, sabe, ouvir de uma paciente, como eu já ouvi, sabe, que o pai aproveitou a camisinha que usou com ela para usar com a mãe, você entendeu? Ou ouvi que o meu paciente não come mais lasanha, porque teve que fazer sexo oral com uma pessoa, depois que comeu uma lasanha, vomitou toda a lasanha e nunca mais comeu desde os 4 anos de idade. Sabe? Ouvir isso tem que fazer com que a gente mude, tem que fazer com que a gente tome uma atitude. Então, é a nossa profissão, a gente exerce. Mas eu creio que nesse caso, na minha opinião, se nós tivermos um dever ético, mas ético mesmo, de não ganhar dinheiro com isso, a gente consegue se tornar multiplicador. E acho que dá para capacitar muita gente, viu? Dá mesmo. Eu não sei se você concorda com isso, Jocelyn, porque tem aquela questão, né? A nossa profissão é uma profissão, mas ao mesmo tempo a gente ajuda, mas ao mesmo tempo vive disso, né?
Achei bem interessante esse posicionamento, né? Porque eu estava ouvindo a sua justificativa aí do começo do estudo que te levou a estudar, e é mesmo, né? Eu dou supervisão e os alunos, quando chegam, assim, são terapeutas iniciantes, estão chegando num curso, e é muito frequente o relato de abuso, logo nas primeiras sessões, né? E a gente fica pensando, puxa, podia ter tido uma preparação específica para isso, né? O que você destacou é que talvez essa temática ela requeira um preparo muito específico que não dá para colocar junto com o tema de outras disciplinas, assim, como se tema o sofrimento junto com outros, né? Porque o tipo de medida é diferente. E essa proposta aí de articulação da categoria eu acho muito legal. Acho que dá para até a gente pensar, ver como fazer, né? Em ambientes como a universidade, que são ambientes ligados à extensão, né? Muito bom. Você falou em fazer, digamos, um curso específico, e eu também concordo, mas introduzir nas disciplinas também pode acontecer, né? Eu só vi isso na disciplina que eu acho que era de psicologia cognitiva, uma coisa assim, que a Graça deu só. E ela deu umas 2 aulas sobre abuso. Acabou.com.br. Nunca vi isso em nada. Em nenhuma das disciplinas da minha graduação. Como Nunca. se não fosse tão frequente o assunto, né? Talvez incluir isso também seria importante, talvez, né, como um fio condutor, né, em várias das linhas estudadas, linhas epistemológicas também e tudo mais, né? Porque eu achei interessante que você disse, né, só empatia não chega, né? Só acolher não chega, né? Passava na cabeça, tá, e depois que passava na cabeça, como eu disse para vocês, você liga o protetor de tela no modo aquário, né? Você fica assim, passando por ele e fala, o que eu vou falar agora? Né? Mas alguma coisa tem que fazer, não é verdade? Então, eu acho assim, o que eu percebi é assim, quando você fala para aquela pessoa que está te procurando, veio parar no lugar certo, eu sou especialista nisso, nossa, você vê a cara de ali, só de você dizer isso, né? O placebo, né, que a gente sabe, né? Mas, puxa, como funciona, né? E aí depois a pessoa, né, ela encontra, além do acolhimento, uma tecnicidade. Você fala tecnicamente, o que te aconteceu é isso. Ah, mas eu não lembrava, eu achava que isso. Eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela teve a filha abusada, né? E eu estava tratando a mãe em virtude, né, do acompanhamento da filha. E ela se lembrou, me ligou um dia, bem, horário assim, bem esquisito, se lembrou da brincadeira da galinha cocó que o pai fazia. Que na verdade era, né, uma coisa muito parecida, né? Era um abuso, né? Ficava em cima dela, etc e tal. Então, dizer para essa pessoa que o nome daquilo era dissociação, por isso que ela não lembrava, né? E por que a pessoa dissocia? Quer dizer, mas como que eu não lembrava que podia ter protegido minha filha? Sabe, quando você faz isso, nossa, você dá um alívio para a pessoa. Então você não pode deixar, na minha opinião, deixar as pessoas na mão disso. E tem conhecimento, olha, esse curso foi de 16 horas, gente. E dá para ter material suficiente, é suficiente. Embora algumas pessoas que quisessem mais, mas com 16 horas, temos, sei lá quantos filmes que eu mostrei, uns 20 filmes, mas assim, trechos com isso, está louco de bom. Você já dá uma condição para a pessoa tomar acolhimento, né? A título de informação também, para a gente discutir aqui, existia aqui do lado um CREAS, que é um Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que lidava exclusivamente com questões ligadas à violência sexual contra crianças e adolescentes, né, que foi recentemente fechado, inclusive foi o fechamento disso foi alvo de manifestação da professora Graça também, né? E a gente tinha aqui a psicóloga, ela está aqui, a psicóloga Paula Buturi, que atuava nesse centro, está afastada da prefeitura agora por conta do mestrado também, mas que tem feito capacitação para a rede da FAS, né, que é a Fundação de Ação Social, que é responsável. O que aconteceu com esse centro atualmente, o centro propriamente dito não existe mais, e a estação foi dividida para os CREAS das regionais. Então, tem se pedido ao psicólogo que está trabalhando na assistência social, nas regionais,
que faça essa atuação, quer dizer, a ideia de regionalizar o atendimento que era feito apenas aqui e por meio de encaminhamento, né? Então, uma movimentação que acabou com uma equipe que era especializada nisso, né, mas que serve a questão da descentralização, da regionalização desse tipo de serviço. O problema é que foi feito também de uma maneira muito rápida, né? Então, ao invés de primeiro capacitar os outros pontos da rede para daí fazer essa troca de serviços, isso aconteceu de uma vez só, né? Então, acabou o centro ficou uma quadra daqui, ele não existe mais, agora é sede de um programa chamado Criança Quer Futuro, né? E ainda não, a Fundação de Ação Social, com relação a isso, ainda não deixou isso de uma maneira muito clara, o que vai acontecer, né? Então, também é algo que tem que ser discutido, que tem que ser estudado, né? Porque estamos, e daí digo nós, psicólogos, estamos aí com esta responsabilidade. Então, né, nesse sentido, não sei se vocês têm conhecimento disso, pessoal que fez o trabalho com a Graça ou alguma coisa assim, porque é recente e gerou manifestação também. Tudo indica, né, que capacitação é importante nesse setor. E eu gostei muito, sabe, dessa linha de vocês estudarem os processos, né, Juscelene, porque estudar um processo, e isso, preciso comentar. Estudar um processo, eu acho que estabelece, às vezes, parâmetros para a gente trabalhar, né, como psicólogo. Uma das sugestões das pessoas que participavam é que nós tivéssemos, né, digamos, uma parte, um módulo desse curso, mostrando como atender. Mas como nós tínhamos, assim, muitas linhas, isso fugia do plano inicial, a gente achou que não ia ser possível. Mas havia essa necessidade premente. E nesse grupo que a gente tem mensal, a gente discute muito esse atendimento e tal. Também somos pessoas de linhas diferentes, né? Mas também, muitas vezes, a gente se depara com questões que vão além da epistemologia, né? Além da discussão ideológica, daquilo que você segue ou não. Eu achei bastante importante estudar isso, que é o confronto que você tem diariamente com a situação. Não confrontar a pessoa, né? Mas o confronto com a tua profissão, né? Na prática dela, né? Acho que é uma ideia, e acho que vocês estão falando de coisas, eu já fico imaginando aqui extensão, né? Evento de extensão, promover algum evento que inclua tanto a parte da capacitação ou os multiplicadores que você falou. Sim. E daí uma parte de workshop com vivências para os psicólogos, assim, como fazer, né? Seria bem legal, bem interessante. Os participantes querem fazer alguma conclusão, um comentário final, então? Eu queria agradecer o convite, a experiência de estar aqui no CRP, é um ambiente assim diferente, né, de debate, que acho que inclui interesses da categoria e interesses da população que a gente atende, esse assunto assim, especificamente de pensar sobre a nossa posição em relação ao abuso, né? Acho que faz a gente ver que quanto mais a gente debate, né, mais soluções aparecem. Queria agradecer bastante a oportunidade e refazer o convite, quem tiver interesse, a nossa inscrição está aberta para lá para o programa. Então, tá aí a dica para quem quiser ainda fazer pesquisa em clínica, está aberta a inscrição. Obrigada. Da minha parte também, né, Juscelene, só tenho a agradecer a presença de vocês, ter sido convidada honrosamente, dizer que eu sou uma pessoa que não pertence ao mundo acadêmico, né? Embora de aula, mais MAP e tudo mais, mas vocês sabem, todo mundo sabe, eu não pertenço ao mundo acadêmico. E eu fui acolhida pelo mundo acadêmico e eu respeito muito, porque aprendi uma coisa, que estudar algo na teoria não é inútil, como algumas pessoas pensam, né? Mesmo, né? Quanto mais você estuda, mais você afronta, confronta, enfrenta e soluciona várias questões profissionais. É tão interessante, sabe, você saber que a literatura riquíssima que tem em torno desse tema, que é o tema que eu discuto, né? É tão interessante saber que tem gente que discute isso e que estuda e que analisa, né? Então,
Eu tenho um prazer enorme em ter tido esse contato com a psicologia forense no mestrado. Hoje estou preparado, inclusive, para enfrentar mais tarde um doutorado também no tema, porque penso que nós que atuamos na vida prática não podemos estar longe da academia. Assim como a academia não pode estar longe da nossa prática, nós, da prática, digo nós porque eu não sou assim professor, não pretendo fazer concurso para ser professor, porque não é, talvez, a minha vocação, né? Mas eu penso que a gente não pode desprezar o acadêmico. Não pode, o pessoal vai ficar estudando, sabe? Não, não é assim. Tem muito, mas é verdade. Tem muito resultado, tem coisa prática, o debate é necessário, o mestrado às vezes parece longo, prazos enormes e tal, e é para você sentar e refletir, porque você muda o teu projeto várias vezes, né? Ele nasce de um jeito e depois ele, né? E se fosse para apresentar esse ano, já feito de outro jeito, né? Já feito de outro jeito ainda, né? E é isso, né? Deixar esse testemunho de que realmente vida acadêmica e vida profissional devem estar sempre uma junto com a outra. A gente não pode parar de se capacitar nunca. Não podemos nunca parar, né, de nos preparar. É isso. O que a gente entende aqui que realmente, vendo a gente, aproveito para indicar que a psicóloga Cleia Cunha também está aqui, então, que vai ser a nossa presidente a partir de sexta-feira, aqui do Conselho, e eu serei vice-presidente. Então, a gente já tem um compromisso que é nosso, sim, dessa aproximação com a academia. Então, se preparem lá. Porque, inclusive, durante o processo eleitoral, e fazendo muito contato com muita gente, nós percebemos a carência que a nossa prática profissional tem com relação a procedimentos científicos, como é difícil para o psicólogo conseguir dizer qual é seu método de trabalho, qual é seu objeto, né? Algumas coisas que ficam um pouco soltas mesmo, né? Então, a gente aqui falando de pesquisa em psicologia clínica, que também é a linha da qual eu estou fazendo mestrado, é algo que nos vem dizer que a gente precisa investir em capacitação, em orientação, em curso, inclusive por este conselho aqui que tem estado, sim, distante dessa movimentação. Então a gente precisa retomar isso. Bom, encerrando, a gente hoje tem a última quarta-feira de setembro. Nós mudamos o tema para outubro, a partir já da quarta-feira que vem, que é dia 2, a temática do mês de outubro vai ser a clínica nos serviços de saúde mental. Então já aproveito para convidar o pessoal. Teremos uma mesa composta por 3 pessoas, que são o professor Adriano Furtado Holanda, que é da Universidade Federal, colega da Lucilene, que vai falar sobre psicologia clínica, psicoterapia, aconselhamento e plantão psicológico. E é meu orientador de mestrado também, então, fazer propaganda dele. Nós vamos ter o psicólogo André Luiz Wendel, que vai falar da temática do hospital psiquiátrico ao serviço territorial, né? O psicólogo André, ele fez residência em Porto Alegre pela organização do Hospital São Pedro, que fez ele passou por todos os serviços que existem dentro da saúde mental no município de Porto Alegre. Então, do hospital psiquiátrico até a unidade básica de saúde, passando por CAPS, passando por CRAS, né? Então ele teve essa vivência e vem trazer aqui para a gente também. E o psiquiatra João Orlando Ribeiro Gonçalves Filho, que é psiquiatra hoje da Coordenação de Saúde Mental, não é mais coordenação, é Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde, e vem falar sobre a psiquiatria e suas interfaces com a psicologia. Interessantemente, o psiquiatra João é um psiquiatra que respeita a psicologia, né? A gente
já vi algumas coisas bem diferentes disso, alguma disputa de terreno nesse lugar, né? Bastante, não é alguma, mas temos aí um psiquiatra que é bem próximo, que entende e que defende a questão da equipe multiprofissional. Então, convido a todos, eu me convido também, que eu tenho que estar presente nessa, chamo, né, novamente para a gente encerrar, dizer que nesta sexta-feira tem a troca da gestão, então estaremos aqui mesmo neste auditório fazendo a posse da nova gestão, que tem como cabeça de chapa a psicóloga Cléia Cunha, tem eu, psicólogo Guilherme Bertassoni, como vice-presidente. Agradeço a participação de todo mundo, especialmente das palestrantes, da Célia, que está aqui até essa hora trabalhando ainda, e a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.